A reforma do gramado de São Januário segue a pleno vapor. Jogadores resgatados e com muito boa performance em 2025. Por que outros não conseguem? Preparação para o jogo com o Grêmio. Vambora? Vamos falar sobre todos esses assuntos, então já chega deixando o seu like, é muito importante para o canal. Comenta, compartilha e se é novo, se inscreve aqui, dá aquela moral pro fanático vascaíno. Notícias do Vasco. O Zé, o Vasco está preparando uma relação de jogadores que não ficam para a próxima temporada, aquela famosa barca, né? E essa relação conta com jogadores que não vão fazer nenhuma falta. Dentre os jogadores cujos contratos estão terminando, o único que interessa para ficar é o Puma Rodrigues, negociação que já se arrasta há algum tempo, ainda sem um acordo. Existe a convicção de que, no fim das contas, a renovação do contrato vai acontecer. Outros jogadores do Vasco que esses não devem ficar para a próxima temporada. O JP está emprestado ao Avaí. O Lucas Eduardo emprestado ao Avaí. O Maxime Domingues emprestado ao Toronto. O Maicon emprestado ao Curitiba. O Esforço emprestado ao Juventude. O Alexander emprestado ao Capital. Todos esses não fazem parte dos planos do Vasco, tá? A ideia do Vasco não é contar com nenhum desses atletas para o próximo ano. Então, eu falei primeiro sobre o Puma, depois falei sobre jogadores que não voltam. Agora, sobre atletas que estão no Vasco, mas não vão ficar para o ano que vem. Maurício Lemos, completamente descartado, o contrato acaba agora em 31 de dezembro. O Paulinho, mesma situação, o contrato acaba, não joga há algum tempo. O Vasco procura desesperadamente interessados em Jean Davi, o meia chileno, comprado por 8 milhões e meio de reais e que não joga desde abril. Mesma situação, ou situações parecidas do Lucas Oliveira, do Garré e do Estrela, jogadores que estão emprestados. Já falei sobre o Pumita Rodrigues, beleza? Depois de atualizar sobre o Vasco, bora para a próxima pergunta. Bom, a reforma do gramado de São Januário segue a pleno vapor. A empresa Greenleaf já começou a colocação da nova grama, a grama Bermuda Celebration, que está presente no Maracanã, no Mané Garrincha, dentre outras arenas que participaram, inclusive, da Copa do Mundo de 2014. Depois de um período de plantio em Saquarema, os rolos de grama chegaram a São Januário e já estão sendo colocados. Agora é a parte de nivelação, a parte de irrigação, enfim, todo o ajuste para que no dia 28, quando o Vasco volta a jogar em São Januário, diante do Internacional, tenha um gramado de excelência. O gramado anterior não tinha imperfeições técnicas, aquelas coisas, a bola não rola, a bola quica, fica viva, não, que é a famosa jogabilidade. Era uma praga que visualmente deixava marcas feias realmente no gramado. Quem de cima olhava, falava assim, pô, esse gramado tá horroroso do Vasco. Mas quando a bola rolava, você via, não, tá realmente feio esteticamente. E era uma praga que deveria ser exterminada, cuidada, só que demandava tempo. E a empresa já tinha solicitado ao Vasco esse tempo para poder fazer o replantio, né, e botar um novo tapete, que nós já falamos aqui que será reutilizado, inclusive, nos CTs do Vasco da Gama pós início de reforma, que ainda não tem data para começar, mas a expectativa é que seja no primeiro semestre do ano que vem. Bom, em relação à preparação para o jogo com o Grêmio, o time segue treinando no CT Moacir Barbosa. Não teremos o Paulo Henrique, está suspenso, joga pela seleção brasileira lá em Londres, o amistoso diante de Senegal, começa no banco de reservas, o Éder Militão vai ser o titular. Mas sem o Paulo Henrique, provavelmente sem o Puma Rodrigues, ele está testando o Tietê na função. Hugo Moura ou Lucas Oliveira na zaga, na vaga do Cuesta, caso realmente ele não chegue a tempo. Seleção colombiana faz um amistoso nos Estados Unidos, em Nova York, e vai ter um desgaste. Vai chegar a tempo, vai chegar à tarde lá em Porto Alegre, se ele jogar 90 minutos as duas partidas, então tem que aguardar, porque hoje tem jogo e na próxima terça-feira também. O Vasco joga na quarta-feira diante do Grêmio. O mesmo acontece com o Andrés Gomes. Caso eles não tenham condições de jogo, Hugo Moura e o Lucas Oliveira disputam a vaga e o Verrete na frente com o Ryan e o Nuno Moreira. Aliás, Verrete vai ser um tema hoje às 14h, no vídeo exclusivo para quem é membro do canal. Venha fazer parte do nosso clube de membros, Cruz Maltinos, Trembala novo, e Trembala tem vídeo exclusivo toda semana. E claro, participa das nossas lives, tem destaque nos chats também. Fanático Vascaíno também é outra categoria do nosso clube de membros, só não está incluso nessa categoria o vídeo exclusivo semanal. Mas venha fazer parte, que ajuda demais, demais, demais o nosso Fanático Vascaíno. Bom, vamos entrar no tema principal do nosso vídeo. O técnico Fernando Diniz, desde que voltou ao Vasco da Gama, ele tem 35 jogos à frente do time, são 12 vitórias,
10 empates, aliás, 34 jogos, perdão, 12 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Um aproveitamento inferior a 50%. Chegamos a dar um start, assim, uma arrancada dentro dessa temporada que nos fez sonhar, porque vimos um time jogar bem, né? Mas vamos olhar jogadores que ele conseguiu resgatar, jogadores que estavam sendo criticados, jogadores que estavam sob a desconfiança do torcedor, e eu destaco 2. Vou trazer outros, mas vou destacar 2, Ryan e Coutinho. O Ryan, nessa temporada, tem 49 jogos com a camisa do Vasco, ele já marcou 17 gols e tem uma assistência. É um jogador que não é de dar assistência, apesar de jogar muito do lado do campo, é mais um finalizador. É um jogador que pisa na área, tem muita força, mas com o Diniz os números elevaram demais. Tanto é que hoje, dentro do Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele é um dos artilheiros do time. Ele só perde para o Verratti, ele já soma 11 gols. Para que se tenha uma ideia e faça um efeito de comparação, óbvio que o Ryan jogou com o Fábio Carille na temporada, o próprio Felipe ali em alguns jogos, mas vamos pegar até fazer um corte geral. Ryan tem 92 jogos com a camisa do Vasco, sendo que 49 disputados nessa temporada. Até então, ele tinha feito, nos jogos anteriores, vamos fazer um corte de 43 jogos, né? 43 jogos, 3 gols. Em 43 jogos disputados anteriormente, o Ryan tinha feito 3 gols e dado 2 assistências. Era muito pouco. Era um jogador que vinha da categoria de base, muito promissor, porém não deslanchava. Nessa temporada, em 49 jogos, ele já fez 17 gols. É a temporada artilheira do moleque que vai embora. Pode ser nessa próxima janela, porque o mercado olha para ele. Vamos pegar o Coutinho. Coutinho tem um total de 111 jogos com a camisa do Vasco. 19 gols marcados e 15 assistências. Nessa temporada, ele já disputou 49 partidas. Fez 11 gols, 5 assistências. Aumentou o número de gols, mas diminuiu um pouco o número de assistências. Talvez, pelo esquema tático montado pelo próprio Fernando Diniz, ele venha muito atrás para buscar o jogo, para iniciar as jogadas e trabalhe um pouco menos perto da área para servir, né? Ele pode trabalhar mais perto para finalizar, chega para concluir o lance e não para organizar. Mas são 2 jogadores que o Diniz resgatou para o Vasco da Gama nessa temporada. Coutinho vinha de altos e baixos, principalmente no Catar, um viés de baixa, de um nível de exigência muito baixo, pequeno realmente, fisicamente mal, chegou mal nos 6 primeiros meses, muito questionado, e o que foi apontado? Porra, esse é o Coutinho que voltou para o Vasco, teve música e tal. Chegou a temporada 25 e ele deslanchou, principalmente depois da chegada do técnico Fernando Diniz. O Ryan sempre foi apontado com muito potencial, mas não desabrochava. E o Diniz pegou no colo, dando bronca como um pai, deu esporro, consertou, ajustou erros e a temporada é vitoriosa. Outros jogadores que vêm se destacando com o Diniz, por exemplo, Cauã Barros. Cauã Barros voltou de 2 empréstimos, titular absoluto, ninguém contesta. O garoto é um jogador muito promissor. A nossa dupla de zaga encaixou, por mais que tenha falhado no último jogo, mas vem encaixando, é uma dupla de zaga que dá segurança ao time do Vasco da Gama. O Hugo Moura oscila, mas talvez viva o melhor momento no comando do Diniz. O Nuno Moreira, uma grata surpresa, e nas mãos do Diniz é outro jogador, participativo, em gols, em assistências, é um jogador hoje titular absoluto. E o que falar do Andrés Gomes, que conseguiu deslanchar? Então, o Diniz tem uma característica muito importante que é potencializar esses jogadores e dar a eles a condição de... Alguns não estão rendendo. O Paulinho não conseguiu render ainda, o Garré não conseguiu render, Maurício Lemos nem chance teve também, a dupla de zaga Lucas Oliveira e Lucas Freitas oscilou demais, o Lucas Piton melhorou um pouquinho, o Paulo Henrique melhorou demais, tanto que foi para a seleção brasileira. Ou seja, o Diniz tem muita participação nessa subida de produção desses atletas também. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Um ótimo sábado. Amanhã eu estou de volta com mais um vídeo aqui para você, para bater papo sobre a nossa paixão. E não esquece, se inscreve no nosso canal e dá aquela moral. Grande abraço e até amanhã.
É isso aí, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Fortalece com like, se inscreva no canal. Estamos aqui com mais um vídeo, mais informações do Vascão. Um forte abraço, tamo junto até o próximo vídeo. Valeu, tropa. Fui!